Meu nome é Fernanda, meu RU é 932391. Esse é um estágio do ensino fundamental sobre meio ambiente. É o terceiro episódio desses vídeos que eu irei tratar sobre meio ambiente para o estágio de ensino fundamental, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre aquecimento global. O que é, causas, consequências do aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o processo de aumento de temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como o desmatamento, bem como a de várias outras fontes secundárias. Então, o efeito estufa é a queima de tudo o aquecimento global é toda a queima desse combustível, desse combustível fóssil, a emissão de gases fósseis, e não só isso, outras coisas também, segue se intensificando desde a Revolução Industrial. O aquecimento global vem sendo tratado, aumenta desde a da Revolução Industrial, né? Lá na Revolução Industrial, haviam poucas fábricas e haviam bem menos pessoas, né, no planeta do que agora, mas ali já começou a aumentar o aquecimento, a subir as temperaturas por causa das indústrias, por causa dos gases emitidos por essas indústrias. Em 2018, a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, identificou que a temperatura média do planeta foi a quarta mais alta em 140 anos. Então, de todos os 140 anos, os últimos 140 anos, 2018 foi o pico, foi a temperatura mais alta, chegou a picos elevadíssimos por causa do aquecimento global. Mas o que causa o aquecimento global? Segundo boa parte dos especialistas, seria a intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na superfície terrestre, mas que estaria sendo intensificado de forma a causar prejuízos. A camada de ozônio, o efeito estufa, que eu vou falar mais para frente o que é, a causa, as consequências, né? Mas o efeito estufa é uma coisa natural da Terra. É para proteger os raios tóxicos, ultravioletas do Sol, de serem prejudiciais para nós, né? Só que esse efeito estufa está sendo potencializado, está sendo bastante níveis alarmantes de, de gases na atmosfera a mais do que o necessário, e isso vem do ser humano. O principal causador do efeito estufa é o ser humano, e do aquecimento global também é o ser humano, né? Ações humanas são as principais causas do aquecimento global. Então, indústrias, desmatamento, lixo, o lixo que a gente produz, que vai para os aterros sanitários. Então, tudo isso causa o aquecimento global. Um planeta com quase 8 bilhões de habitantes, que segue explorando no mesmo ritmo ou até mais rápido do que quando havia apenas algumas milhares de pessoas morando na Terra. Então, hoje, 2020, são mais de 8 bilhões de habitantes no planeta. Lá na Revolução Industrial eram alguns milhares, não eram tantos assim. Então, hoje tá tem muito mais ser humano no planeta Terra e produzindo mais. Tem tá mais acelerado o aquecimento por causa disso, por causa do monte
de gente que tenha mais, né? Quais são as consequências do aquecimento global? Estão o degelo, o aumento do nível dos oceanos, a desertificação, a alteração do regime das chuvas, inundações e a redução da biodiversidade, além de impactar setores críticos como o agronegócio. Então, essas são as consequências do aquecimento global. Tudo isso tem a ver com o ser humano. O degelo, o aumento dos níveis dos oceanos, se aquece mais, se a temperatura da Terra sobe, consequentemente as geleiras vão começar a derreter. A desertificação, se a temperatura sobe, acontece o que? Um aquecimento a mais do planeta. A alteração do regime das chuvas, as chuvas já não são as mesmas, por causa do desequilíbrio do meio ambiente. Inundações. Inundações é o que mais a gente vê. A gente abre o noticiário quando chove em algum lugar, pode ver que dá inundação, deslizamento de terra nas encostas. Por quê? Porque já não tem mais árvores ali, não tem mais mata naqueles lugares. Inundações é redução da biodiversidade, redução de tudo, né? Desde o desmatamento que causa isso, além do impacto nos setores críticos do agronegócio. O resultado disso tudo o que vai, as causas, né? O que vai causar tudo isso é o efeito estufa. Mais para frente eu vou trazer um pouco sobre o efeito estufa. O efeito estufa é a consequência do aquecimento global, né? Uma das consequências, do que está acontecendo. O aumento dos gases estufa, com a queima dos combustíveis fósseis e o desmatamento são as principais fontes desses gases para a atmosfera, o uso de combustíveis fósseis. Então, CO2, todos esses agentes poluentes vão para onde? Para o nosso ar, para nossa atmosfera. Algum tempo atrás deu queimadas na Amazônia, se eu não me engano, ou queimadas em Portugal. Eu sei que aqui para o Rio Grande do Sul veio fumaça, bastante fumaça, acho que tinha sido lá na Europa, porque viajou bastante tempo, não vou mentir para vocês, viajou bastante tempo essas fumaças, chegaram até aqui no Rio Grande do Sul e ficou tudo meio cinza, parecia que tinha queimado, estavam queimando campos. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito disso de queimar campos para vir pasto novo pro gado, pros animais, e parecia agosto, sabe? Que geralmente essas queimadas são em agosto aqui no Rio Grande do Sul, mas parecia agosto, aquilo tudo, e não era, acho que era maio, e sabe, aquelas nuvens, e o tempo bem cinzento, parecia que tinham queimado mesmo aqui. Quando deu chuva, a chuva caiu nessa fuligem, nessa fumaça, e deu chuva ácida aqui, em algumas partes, deu chuva ácida. E a chuva, a gente deixava um balde para fora, assim, para pegar, para captar a água da chuva, e ela ficava bem escura, como se tivesse fumaça mesmo, de uma queimada. Era uma queimada. Então, isso já é também o resultado da degradação do meio ambiente, porque essa queimada foi provocada. Geralmente, as queimadas são provocadas pelo ser humano. Bituca de cigarro na beiradinha vai passando na rua, joga uma bituca de cigarro num mato que está meio seco. O que dá? Dá queimada. Se faz tempo que não chove, tá tudo seco, com bastante propício a pegar fogo. Qualquer coisinha que tu jogar ali já vai queimar, vai iniciar um fogo. Então
conscientização da gente sobre o aquecimento global, sobre o efeito estufa. O efeito estufa eu vou trazer mais para frente, num outro vídeo, é um assunto bastante extenso também, mas eu vou trazer num outro vídeo. E a gente vai continuar com o aquecimento global, um pouco dos dados sobre queimadas, desmatamento, agropecuária, ah, agricultura, ah, como que a agricultura e a pecuária ah, causam o aquecimento global. Muita gente acha que só a Amazônia e só queimada, só desmatamento, só poluição do nosso lixo, mas não é só isso que acontece o aquecimento global. Tem muito mais. Tem as queimadas, tem o lixo, tem o desmatamento, mas tem a agricultura, tem a pecuária. Como isso influencia, como isso pode dar um aquecimento global. E vou trazer mais dados sobre o aquecimento global, o que é, como acontece o efeito estufa, o que é um efeito estufa, como podemos evitar o efeito estufa, o que o Brasil está fazendo para minimizar isso tudo, né? Tem o Acordo de Paris também, mas isso eu vou tratar mais para frente do Acordo de Paris. Agora eu vou trazer mesmo o aquecimento global e o efeito estufa. Eu tirei a maioria, eu já disse que eu tirei a maioria já mencionei que eu tirei a maioria das reportagens que eu fiz dos levantamentos desses pequenos dados, foi do Ministério do Meio Ambiente e também do FIA, né, Fundação, como é que é? Fundação Instituto de Administração. Então, as matérias são bem interessantes, bem organizadas. E eu tirei a maioria de lá, sabe? Os dados são bem precisos também. E do Ministério do Meio Ambiente, que também tem bastante dados bem importantes, bem impressionantes ali. Para ter uma ideia, só para dar uma palhinha do que eu tirei de dado, em 2019, houve um aumento das emissões dos gases estufa de 2017 de 1,5% foi para 2,1%, em 2018 de cerca de 0,6% em 2019. Então subiu bastante, subiu muito os gases, cada ano sobe um pouco dessa emissão de gases na atmosfera. Mas eu vou trazer esses dados mais pra frente aqui, num outro vídeo, que daí, senão fica muito extenso esse vídeo, daí perde o interesse, né? A gente tem que fazer de pouquinho em pouquinho pra conseguir ganhar a confiança. Obrigada por enquanto e nos vemos num outro vídeo, no próximo vídeo que eu vou falar do restante do aquecimento global e do efeito estufa. Valeu, brigadinha!